Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 9 de fevereiro de 2025, domingo na quinta semana do tempo comum, ano litúrgico C, cor litúrgica verde, conforme eu estou simbolizando aqui, com esse lenço. No rito da missa, temos a missa própria com Glória eu Creio, prefácio do domingo. Eu faço essa transmissão para ser um colaborador, um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarística e de grupos de oração, porque eu trago reflexões, além dos textos bíblicos oficiais. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos do 1º ao 8º. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo, havia serafins de pé a seu lado, cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisso um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 137, na Bíblia Vulgata, e 138 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2A, 2º BC ao 3º, 4º ao 5º, 7º C ao 8º, refrão 1º C e 2º A. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Repetamos: vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor,
e ante o vosso templo vou prostrar-me. Segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1º ao 11, ou mais breve, capítulo 15, versículos do 3º ao 8º e o 11. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por eles, retificando, por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao 3º dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso o que crestes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho, vamos aclamá-lo e proclamá-lo. O Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 5, versículos do 1º ao 11. Aleluia, 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 aleluia. Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens, tu serás pescador de homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo seguindo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor,
dos nossos inimigos. Vamos refletir na Bíblia Pastoral de 1990. Temos aqui uma primeira reflexão. A cena é simbólica. Jesus chama seus primeiros discípulos, mostrando-lhes qual é a missão reservada a eles. Fazer que os homens participem da libertação trazida por Jesus, que só pode realizar-se no seguimento dele, mediante a união com ele e sua missão. O convite ao seguimento é exigente. É preciso deixar tudo para que nada impeça o discípulo de anunciar a boa notícia do reino. Vamos a outra reflexão da folhinha Sagrado Coração de Jesus, o anuário impresso que existe em muitos lares católicos. Uma reflexão do Frei Sandro Roberto da Costa, da Ordem dos Franciscanos Menores. No evangelho de hoje, ao lado da multidão sedenta de ouvir a palavra de Deus, está um grupo de pescadores que, abatido, arruma suas redes, frustrado por não ter pescado nada. Ao convite de Jesus de avançar para águas mais profundas, respondem com desconfiança. Também é assim em nossa vida. Muitas vezes preferimos ficar presos a um estilo de vida ao qual estamos acostumados, com medo da mudança, da transformação. A palavra de Jesus nos quer tirar da inércia, da indiferença. Avançar para águas mais profundas é um convite a mergulharmos em busca de nossa verdadeira identidade. É o chamado à realização plena, deixando de lado as redes que nos impedem de sermos nós mesmos, de criarmos laços, de nos distanciarmos e avançarmos para a felicidade. Aqui foi uma reflexão alegórica, né? Não foi uma interpretação do texto propriamente dita. Vamos a outra reflexão do dia a dia com o Evangelho. A cena se passa à beira do lago de Genezaré. Uma multidão se aperta ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Em seguida sobressai a figura de Pedro, que nada pescou durante toda a noite. O convite de Jesus é para que Pedro lhe obedeça. Pedro obedece realmente. Por causa da tua palavra jogarei as redes, disse Pedro. O resultado é surpreendente. 2 barcas cheias de peixes. A pesca é a imagem da missão. Essa abundância pode simbolizar a expansão da igreja. Como Isaías, que se considerava homem de lábios impuros, lá no texto do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, Pedro se reconhece pecador e pede que Jesus, o santo, se afaste. Mas Jesus não se afasta dos pecadores e pescadores. Quer confiar a Pedro uma nova tarefa. A partir de agora você vai ser pescador de gente. Tiago e João se unem a Pedro, formando o trio a quem Jesus confiará missões especiais. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. É a leitura orante, Léxio Divina. Leitura. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Meditação. A palavra de Deus nos continua sugerindo o que devemos fazer e como devemos proceder. É preciso, porém, ouvi-la de coração aberto, persistir na prática do bem e nunca desanimar. Oração. Meu Jesus, dai-me forças para perseverar no caminho que vós me mostrais, mesmo sem ver de início o resultado das minhas lutas. Ação. Rezarei, pedindo ao Senhor que eu não me envaideça com os resultados, nem desanime com os contratempos. Olha, eu considero a Léxio Divina, a leitura orante, um pouco difícil. Temos que fazer a leitura do texto, depois meditar, orar e agir. Não é fácil praticar a leitura orante, não. Os padres deveriam até explicar melhor isso para muitos fiéis que nem sabem como acontece a Léxio Divina.
Vamos aos santos do dia agora? É domingo, dia do Senhor, mas temos também os santos do dia. 9 de fevereiro é dia de Santa Apolônia, virgem e mártir, faleceu no ano 250. Após padecer numerosos suplícios, foi queimada viva em Alexandria, no Egito. A sua morte aconteceu por recusar-se a proferir blasfêmias e continuar como seguidora de Cristo. Santos do dia 9 de fevereiro, santos Primo e Donato, diáconos e mártires. Faleceram mais ou menos em 361 d.C. Foram apedrejados pelos donatistas quando defendiam um altar contra o ataque desses hereges. Olha, dois mártires de Cristo, mais santos que nos envaidecem por sua defesa radical a Cristo Jesus. Santo do dia 9 de fevereiro, São Marão, eremita, faleceu mais ou menos em 423 d.C. Eremita totalmente consagrado à oração e à rigorosa penitência no monte próximo da atual Alepo, Síria. Junto ao seu sepulcro foi edificado um célebre mosteiro, onde depois teve origem a comunidade cristã designada com seu nome. Santa do dia 9 de fevereiro, São Sabino, bispo, faleceu mais ou menos em 566 d.C. Foi amigo de São Bento, enviado como legado pontifício a Constantinopla, para defender a verdadeira doutrina contra a heresia monofisista. Santo do dia 9 de fevereiro, São Miguel Febres Cordeiro, faleceu em 1910. Foi um religioso dos irmãos das escolas cristãs. Promoveu, durante 40 anos, estudos de catecismo e literatura na cidade de Cuenca, no Equador. Santa do dia 9 de fevereiro, Beata Ana Catarina Emmerich, virgem, faleceu em 1824, foi religiosa agostiniana. Ana Catarina Emmerich recebeu os estigmas da paixão de Nosso Senhor, dotada de carismas extraordinários, empregava-os no consolo de quantos a ela recorriam. Faleceu em Dirmen, na Alemanha, aos 49 anos de idade. Santo do dia 9 de fevereiro, Beato Leopoldo de Alpandale, religioso, faleceu em 1956. Foi irmão leigo capuchinho que exerceu os ofícios de hortelão, porteiro, sacristão e esmoler. Faleceu em Granada, na Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai eterno, nosso Pai celestial, o Abba. Como dizia Jesus, papaizinho do céu, Abba. E Ele só quer o nosso bem, até quando dá um não. Mesmo na terra, o pai físico dá um não para o filho, vez por outra, porque pensa no bem do filho. Então, quando você receber um não de Deus, saiba que é o melhor para você, porque Ele é onisciente, sabe tudo. É também onipresente e onipotente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos glorificados, transformados, transfigurados. Corpos com outras propriedades, parecidos com o de Jesus quando ressuscitou.
Jesus atravessou a parede do cenáculo sem precisar abrir porta para conversar com os apóstolos após a ressurreição. Jesus mudou a aparência, tanto que Madalena não o reconheceu, nem os discípulos de Emaús. Ainda com os discípulos de Emaús, ele, num átimo de segundo, desapareceu da frente deles quando estava abençoando a refeição. Jesus andou sobre águas, Jesus subiu ao céu, ascendeu ao céu. Nós teremos um corpo parecido com este. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nesse mistério de Pai, o Criador, Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor, e Espírito Santo, nosso Paráclito, nosso assistente espiritual, nosso discernidor. É um mistério, 3 pessoas numa única divindade. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na vida eterna. Esse encontro será inexprimível, para dizer em palavras humanas, indizível, inefável, inexpressável. Será um encontro grandioso, algo nunca visto, formidável. Eu fico imaginando como será. Vamos nos encontrar na vida eterna, no juízo final, na volta de Jesus, e viveremos de forma perene, para sempre, perpetuamente. Vida eterna, por todos os séculos dos séculos, com Jesus, Maria, José, São Pedro, São Paulo, Santa Marta, Santa Dulce, Santa Teresa de Calcutá, Santa Madre Paulina, tantos santos e santas, São João Paulo II. Viveremos para sempre com os anjos de Deus, adorando a Deus, tendo a sua visão beatífica, algo, como já disse, inefável. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse meus endereços na internet, YouTube, Instagram, Facebook e blog. É só digitar Paulo Roberto Maciel, e você terá a indicação dos meus endereços eletrônicos. Para ir direto ao Instagram, digite @PauloRobertoMaciel 6 /.